Para acessar a sua conta, você digita a URL switch.conversatelecom.com.br. Aqui você digita o seu login e aqui você vai digitar a sua senha. Bem, aqui você tem algumas opções de menu à sua esquerda. Dashboard, campanhas, pessoas ramais, chamadas, terminação. Enfim, aqui tem uma série de itens de menu que você pode acessar. Então, a primeira tela que a gente vai ter aqui é a tela do dashboard. Eu acessei aqui, cliquei em dashboard e abriu aqui um submenu também chamado dashboard. Aqui você vai ter então o relatório de chamadas, certo? As chamadas realizadas, recebidas e aqui os seus gastos no dia em que você está consultando e também o seu gasto no mês. Nesse quadro aqui você tem as chamadas simultâneas, que você consegue então acompanhar quantas chamadas naquele momento sua empresa está operando, né? Seus operadores estão em atividade. Aqui você tem um quadro com os ramais, né? Aqui a própria legenda explica os online, os offline. Aqui você tem as chamadas em fila e você tem aqui outros indicadores que depois a gente vai detalhar num outro vídeo explicativo. E aqui você tem uma dashboard, um quadro com as chamadas efetuadas e as chamadas recebidas no mês corrente. Aqui você tem o espaço utilizado em disco. Aqui nós estamos logados então na dashboard de uma operação ativa. Aqui temos a utilização, então a quantidade de chamadas realizadas, recebidas, tanto na data de hoje quanto no acumulado do mês. Aqui valores em reais. Aqui, se colocamos o cursor sobre o gráfico, temos a quantidade de chamadas simultâneas que estão ocorrendo nesse momento de acordo com a linha do tempo. Nesse gráfico de ramais podemos ver ramais online e ramais offline, de acordo com a legenda, com a cor. Aqui não temos chamadas em fila. Aqui temos o uso do mês atual. Então, pela legenda, vemos que temos somente chamadas efetuadas, não tivemos chamadas recebidas, então por isso que o gráfico não tem nada na cor azul. E aqui a capacidade utilizada em disco. Essa então é a dashboard inicial do sistema, já com um resumão para você entender como está indo sua operação. No menu campanhas, temos 4 submenus: listas de campanhas, agendamentos, arquivos de áudio, classificações e renitência. Em lista de campanhas, vamos, por exemplo, inserir uma nova campanha. Na descrição da campanha, tem-se os campos nome, o cliente que pode ou não estar vinculado, e aqui uma descrição de acordo com os seus critérios. No tipo de campanha, existem 4 campanhas possíveis. Esta última, por exemplo, de SMS, está desabilitada para esse usuário. A campanha ativa padrão é uma campanha em que a plataforma vai discando para o destinatário e as ligações vão automaticamente entrando para o operador sem que ele tenha uma visualização prévia de algumas informações do destino, ou seja, do lead, do prospect ou do cliente. Já na Ativa Preview, ele consegue visualizar antes algumas informações e pode, por exemplo, se preparar melhor para interagir com esse cliente. Você pode selecionar também a campanha receptiva. Abaixo, temos as configurações de funcionamento da campanha. Lembrando que aqui nesse pontinho de interrogação, o sistema já lhe informa a função de cada campo. Então, qual seria aqui, por exemplo,
a primeira ação, o que vai acontecer quando o destinatário receber essa ligação? Ele já vai falar direto com o operador? Ele vai ouvir uma URA inteligente, uma URA simples? Você define qual será a ação primária da campanha. Define também o máximo de chamadas simultâneas, o tempo máximo das chamadas. Você pode limitar então para que o operador não se estenda tanto numa ligação. Pode definir se vai ou não gravar chamadas. Se cada interação com o cliente vai gerar um protocolo ou não de atendimento. Colocando o cursor sobre o ponto de interrogação, você consegue ver todas as especificações desses protocolos. Nesta seção, você define data de início, data de fim da campanha, os horários de funcionamento. Você pode definir um horário para cada dia. Então, por exemplo, eu posso definir aqui, caso eu vá trabalhar num domingo, eu seleciono o domingo e aqui eu escolho o horário de início e o horário de fim dessa campanha. Eu posso, por exemplo, definir os horários de 4 dias, de domingo a quarta, e depois eu posso definir os horários de quinta e sexta. Então você vai com facilidade definindo aqui os horários das campanhas. Você pode também cadastrar previamente aqui no campo Configurações, no menu Configurações, os feriados para que você possa escolher se você vai operar ou não nos feriados. No modo de descagem, pode-se escolher o sequencial, o horizontal ou o vertical. No sequencial não há regras de renitência, já no horizontal e no vertical há. Lembrando que no horizontal a prioridade é ligar para todos os números vinculados a determinado contato, e já no vertical a sequência que se segue é de se ligar para destinatários diferentes, para depois sim se voltar ao destinatário inicial, porém para o número seguinte dele. Com relação à descagem, pode-se escolher o plano de descagem que você cadastrou previamente, o CPS, chamadas por segundo, é em relação à campanha. Então aqui se define se a quantidade de chamadas por segundo para aquela campanha. Aqui se configura o tempo máximo para atendimento do operador. Caso ele não atenda, a ligação é derrubada. No classificador, você pode desabilitar, pode customizar o classificador. Você pode escolher o otimizado, em que você é um pouco mais criterioso para determinar se é uma máquina que atendeu do outro lado ou não, por exemplo, uma URA. E aqui você é menos criterioso. Aqui na seção de fila tem os critérios para a seleção de operadores. Então, de acordo com esses critérios aqui, é feita a seleção de como que os operadores serão escolhidos para o atendimento das ligações. Aqui se determinam as equipes e os operadores, selecionando nas flechinhas se manda, por exemplo, daqui para lá, de lá para cá, seria então nessa daqui. Aqui configurações em relação à URA inteligente. Aqui também nós lhe daremos um auxílio se você for utilizar a URA para o seu caso específico. Aqui um aviso importante, né? Que os números para as descargas serão inseridos na próxima tela. Aqui tem a chave para habilitar a integração. E em seguida, deve-se então clicar no botão inserir para upar, para subir a lista de contatos. Vamos ver como ficam então as telas dos submenus do menu campanhas de uma operação em andamento. Aqui você tem algumas opções de filtro. Abaixo você tem
um panorama de todas as campanhas, consegue ver o status de cada uma, o andamento de trabalho realizado já no mailing, os operadores ativos em relação ao total de operadores atribuídos. Aqui ao lado você tem alguns ícones para que você possa explorar melhor cada campanha. Então, clicando isso aqui no Wallboard, vamos para essa tela, que resume então alguns dados em relação a operadores, em relação a chamadas simultâneas dessa campanha, aqui na timeline. Aqui em relação se há fila de espera para atendimento nessa campanha. Aqui tem outros dados sobre agendamentos, o andamento do mailing, o ASR na última hora. Aqui você consegue ver a quantidade de chamadas atendidas, chamadas abandonadas, chamadas na fila, tempo médio de espera, volume diário de chamada em fila. Enfim, então é uma dashboard para você ter nas mãos cada campanha. Aqui temos informações também bastante importantes. Aqui nesses quadros estão essas informações. Por exemplo, o ASR dos gateways. Você consegue ver então a taxa de chamadas atendidas em relação ao volume total de chamadas realizadas para cada gateway. Aqui os indicadores da campanha. Então você consegue ver o ASR, o ACD, tempo total, chamadas atendidas, total de chamadas. Então várias informações também muito interessantes para você analisar cada campanha. No menu Pessoas/ramais, temos 4 submenus: lista de ramais, lista de pessoas, grupos de ramais e equipes. Aqui em lista de ramais, conseguimos filtrar, de acordo com esses critérios, algum ramal específico, algum plano de descagem. Nesse caso aqui está cadastrado o plano padrão. Na verdade, cada um desses ramais é uma posição de atendimento. Aqui podemos saber na coluna status se cada ramal está online ou offline. Podemos editar cada um desses ramais. Podemos acessar a caixa postal de cada um deles. Podemos bloquear esse ramal, por exemplo, e podemos excluí-lo. No menu Lista de Pessoas, podemos ver todos os usuários cadastrados no sistema. Aqui podemos ver o login de cada um, o tipo de usuário, o perfil de cada usuário, o status de cada usuário. Podemos editar cada um deles, definir um novo login, uma nova senha, um novo e-mail. Podemos excluir também cada um desses usuários. Podemos também bloquear esses usuários. Para inserir um novo usuário, eu venho aqui em Inserir Nova Pessoa e aqui eu defino então se ele vai ser um operador, um supervisor, o administrador da empresa. Definimos login, senha, e-mail, podemos selecionar a equipe em que ele vai atuar, podemos definir a jornada de trabalho. Em grupo de ramais, eu posso inserir um novo grupo e manejar aqui esses grupos de acordo com essas setinhas. Posso também visualizar as equipes que estão atuando na operação. Posso editar cada uma dessas equipes. Então, depois que eu fizer aqui as alterações, eu clico em atualizar. Posso clicar em voltar. Posso inserir uma nova equipe.
Aqui à minha esquerda, nesse quadro da esquerda, eu tenho todos os operadores, então eu posso colocar esse operador selecionado para cá, para ele atuar na nova equipe. Posso tirá-lo da nova equipe através dessa setinha. Então essas são as principais funcionalidades do menu Pessoas/Ramais. No menu Chamadas, temos 3 submenus: Histórico de chamadas, Chamadas online, Arquivos de gravações. Vamos, por exemplo, emitir um relatório das chamadas realizadas no período de 1º de março de 2023 a 31 de março de 2023. Você pode aqui selecionar nesses drop-downs outros critérios para a sua busca. Pode pedir para exibir em tela ou pode pedir para enviar por e-mail. Então você clica no botão Filtrar e aguarda o sistema retornar o relatório. Pronto, o sistema nos trouxe então um relatório. Aqui você tem várias informações para o seu gerenciamento. Ao final dessa coluna você tem o valor gasto com as chamadas nesse período, o tempo de duração de todas as chamadas somadas e aqui o total de chamadas. Em chamadas online, você consegue visualizar todas as ligações em curso, o status de cada uma delas, se está discando ou se já está falando, e você pode escolher também derrubar cada uma das ligações em curso. Em arquivos de gravações, você consegue visualizar todos os arquivos que contêm chamadas gravadas e você pode baixar esses arquivos ou deletá-los. O menu Relatórios é um dos mais interessantes do sistema. Aqui temos à disposição vários submenus. Eu sugiro que você navegue aqui e teste cada um desses menus e as possibilidades que cada um deles pode lhe dar em termos de informações. Aqui, por exemplo, em relatórios da operação, podemos selecionar uma equipe, selecionar um critério de período, eu vou selecionar mês, escolher uma data, vou pegar de 1º de março a 31 de março e vou clicar em filtrar. Aqui o sistema lhe retorna uma série de informações, são várias colunas. Tem, por exemplo, o total de atendimentos de cada operador, o tempo logado, o tempo em atendimento, o tempo em pausa. Então são várias informações para você analisar. Você poderia selecionar também por campanha, por um operador específico. Então são várias possibilidades de pesquisa. Depois que você seleciona, você clica em filtrar. O submenu Detalhamento de operações você pode utilizar para, por exemplo, selecionar a equipe. Aqui eu seleciono o período, então, selecionei de 1º/3 a 31/3 de 2023. Clique em filtrar. O sistema retorna esse gráfico. Eu posso escolher que seja um gráfico de linhas, ao invés do gráfico de barras. Eu posso clicar aqui neste olhinho para ver dados. Abre essa seção aqui embaixo, demonstrando o período que eu tinha selecionado. E aqui eu escolho um total de atendimentos, tempo logado, tempo em atendimento, tempo em pausa, tempo aguardando. Seleciono o tempo logado, por exemplo. Aqui está o tempo que cada operador ficou logado em horas. Então você pode também clicar aqui em todas as possibilidades para ver o que o sistema lhe retorna. O submenu Relatório de SR é também bastante interessante. Você tem aqui alguns critérios de pesquisa. Pode agrupar por campanha, mailing, tronco, por região. Pode ordenar por chamadas, minutos. Então tem algumas combinações para você escolher. Vou selecionar aqui, por exemplo, o mês atual. Vou escolher campanha e clicar em filtrar.
Aqui me trouxe então as informações. O submenu Ações dos operadores, você seleciona o operador, define o período, vou definir aqui novamente o mês de março de 2023, então de 1º até 31 de março, clique em filtrar. Veja só que ele traz aqui vários resultados, várias informações em relação a essa operadora Maria Vitória. Em fila de atendimento da campanha, traz informações referentes às filas. Então você seleciona a campanha, clica em filtrar e o sistema lhe retorna com as informações. No menu Configurações, podemos fazer configurações gerais, podemos cadastrar os feriados e podemos cadastrar também as pausas. Essas duas configurações aqui vão ser utilizadas para seleções em telas dos menus anteriores e as configurações gerais servem para definir vários parâmetros a serem utilizados no sistema.